Que maravilha, né? Vou aguardar várias pessoas entrarem comigo agora, conosco no ar, para que possamos transmitir para o Brasil e o mundo as maravilhas desses guerreiros fibra de herói, os caminhoneiros do Brasil, que estão realizando no Brasil inteiro a grande parada, a grande luta pelos seus direitos. Parabéns aos caminhoneiros. Vamos lá, Maria das Graças Parravano, Kleber Teodoro. Muito boa tarde, Kleber. Cristiane, Vilma Costa, Cláudio Borba, parabéns. Adão Guedes, Alex Nunes Miranda, Sandra Bressani, Regina C. Carvalho, parabéns, obrigado pela atenção. Jackson Tavela da Silva, um grande abraço a todos os senhores. Me sinto lisonjeado e feliz de estar novamente com os senhores para trazer informações fortes, firmes, que o Brasil está caminhando. O Brasil está caminhando para o caminho do dia D. O dia da vitória está chegando no Brasil. Isto, graças aos nossos fibra de herói, os caminhoneiros brasileiros que estão aderindo, que estão na luta pelos seus direitos, e esta luta está atingindo em cheio o governo criminoso que está no poder. O governo de Michel Temer, a maior organização criminosa, que são os políticos que estão aí no Brasil inteiro. Então, junte-se a nós, vamos à luta. Beto Meira, parabéns, Beto Meira. Ale Mourão, um grande beijo no seu coração. Que bonito, rimou, né? Ale Mourão, Kleber Teodoro conosco, vamos lá. Vamos compartilhar. Venho aqui trazer informações fortes para os senhores. Eu só venho aqui no Facebook, ou então trazer alguma mensagem, quando for algo verdadeiro. Pode ter certeza, os senhores que me acompanham, que me apoiam, que estão comigo nesta luta, que eu jamais virei aqui trazer mentiras para os senhores, falsas informações. Eu jamais irei fazer isto. Uma, porque não faz parte do meu caráter. E outra, os senhores não merecem ser enganados, mais do que já fui enganados, durante 32 anos, por essa política suja, desse bando de bandidos sem vergonha safados, que está no Congresso Nacional, no STF, do qual ministros vestem uma toga preta para enganar o povo, para surrupiar, para tirar o direito do cidadão brasileiro. Então, meus amigos, meus amados patriotas, junte-se a nós, Arthur Albuquerque, Diva Ferreira, Luiz Cláudio Espínola, obrigado pela atenção, Belmiro Santos, Wagner Pinto e Eli Nogueira, muito obrigado, um grande abraço a todos. Vamos aí aplaudir os nossos caminhoneiros, os nossos fibra de herói, os fibra de herói que vão entrar para a história do Brasil. Os caminhoneiros brasileiros são eles que vão parar o país, são eles que vão fazer uma intervenção civil e futuramente uma intervenção militar, porque as Forças Armadas já intimou Michel Temer, o Congresso Nacional, os políticos estão com o rabo preso, estão todos medrosos, estão todos acuados, com medo das Forças Armadas, pelo caos que está causando no país, através dos nossos combatentes, dos nossos guerreiros, os nossos caminhoneiros. Muito obrigado, caminhoneiro. Não desista de lutar, não baixe a cabeça, não seja massa de manobra, não aceite as mazelas do governo falido, do governo bandido, que não te representa, que não me representa. Vamos à luta e não podemos desanimar. Vamos lá. Cícero Rocha, muito bom. Wesley Silva, parabéns. Muita gente chegando agora neste momento. Célio Ricardo Oliveira, Vanderleia Andrade, Wesley Silva novamente, Dalva Alves da Costa, parabéns, Dalva.
Um grande abraço para você, um grande beijo a todos. A Mauri Rodrigues, Luiz Imbuzeiro, parabéns. Vamos, meus queridos patriotas, vamos apoiar os nossos caminhoneiros. Célio Ricardo Oliveira, Sol Hassan, Cristina Leite, Cícero Rocha, Pati Silva, Dalva Alves novamente. Muito bom. Vamos compartilhar, vamos mostrar para o povo e para o mundo que o brasileiro não é covarde, que você, brasileiro, não aceita ser massa de manobra, que você não é covarde em relação ao que está acontecendo. Nós, brasileiros, não podemos aceitar o que estão fazendo na Venezuela, que venham fazer aqui no Brasil. Não aceite ser massa de manobra, não aceite a implantação de uma ditadura comunista. Acabou. Os comunistas, acabou. Não tem mais o que se fazer. Já era. O Brasil é do povo brasileiro. Juntos somos mais fortes, lutar sempre sem nunca pensar em desistir. Sargento Roseno, com todos os senhores nesta luta, trazendo informações. Qual é a informação fortíssima que eu trago para os senhores? A informação fortíssima é a seguinte: os militares, o Exército já intimou, já notificou verbalmente o presidente Michel Temer e os políticos bandidos, safados que estão no poder, articulando normas para prejudicar o movimento dos caminhoneiros. Eles vão pedir uma trégua de 10 dias. Não aceite. O momento é este de parar o Brasil. Vamos parar o Brasil. Vamos parar tudo. Vamos apoiar. Você que quer uma intervenção civil e militar, saiam às ruas, dê apoio aos caminhoneiros. Você que está nos outros estados, na sua cidade, aonde tiver um caminhoneiro parado, ajude o caminhoneiro. Leve alimento, leve água, leve bebidas, leve pão, café, ajude os caminhoneiros. Eles precisam do seu apoio. Os caminhoneiros, combatentes fibra de herói, precisa do seu apoio para continuar com esta parada geral, parada nacional. Não desista de lutar, não aceite ser massa de manobra. Juntos somos mais fortes, meus amados patriotas. Vamos lá. Karina Flores está entrando, Pablo Martins, Penha Almeida, Mauro Money, bom, Denise Daldi, Maria Santos, parabéns. Contamos com seu apoio, com a sua ajuda. Quero deixar bem claro, eu, Sargento Roseno, da Reserva Proativa do Exército Brasileiro, sou contra a eleição, não sou candidato a nada, porque pode vir algum babaca, algum otário, vir aqui dizer que é só blá blá blá, que é só balela. Balela é a sua incompetência de ficar sentado no sofá, na área de conforto, sem contribuir com as lutas dos caminhoneiros. Juntos somos mais fortes. Estive hoje no Embu das Artes, está tudo parado na Regis Bittencourt, todos os caminhoneiros parados, a polícia rodoviária, as guardas civis e de trânsito das cidades foram multar os caminhoneiros, não conseguiram multar, e está linda, maravilhosa a parada, a manifestação destes fibra de herói, que são os nossos caminhoneiros. Caminhoneiro que transporta o alimento, transporta o combustível, que arrisca a sua vida, ganha uma miséria, se afastam da sua família e não é reconhecido pelos políticos bandidos e pelo governo federal. Agora você me vem aqui dizer que os caminhoneiros são bandidos? Não. Se você for contra os caminhoneiros, você sim é um verdadeiro bandido, antipatriota. Você é um sem vergonha, mentiroso, safado, que vem lutar contra os caminhoneiros. E eu, Sargento Roseno, da Reserva Proativa do Exército Brasileiro, eu defendo os caminhoneiros. E se eles precisarem da minha ajuda como advogado,
eu estarei junto com os caminhoneiros e não cobro nada de honorário, porque eu vou defender os meus irmãos de fé, fibra de herói, que luta pelo Brasil, que está na luta por uma liberdade total. Então digo, vamos unir aos caminhoneiros. Parabéns aos nossos queridos caminhoneiros. Qual é a informação que eu trago para os senhores? Os militares já estão intimaram e notificaram o presidente Michel Temer para resolver esta situação. E não será resolvida. Michel Temer tem que cair agora. A intervenção civil tem que ser agora. Nós temos que marchar direto a Brasília. Nós temos que caminhar com os caminhoneiros rumo a Brasília, fechar Brasília, ocupar a Brasília e acabar com essa bandidagem que está no poder. Vamos lutar por um Brasil melhor. Vamos libertar o Brasil. Lutar sempre sem nunca pensar em desistir. Sargento Roseno, junto com o povo brasileiro, junto com os caminhoneiros, nunca pense em desistir. Não aceite ser massa de manobra. Parabéns aos caminhoneiros e parabéns aos empresários que estão aderindo ao movimento. Queridos, do que adianta aumentar o combustível e esse bando de vagabundo que estão no poder, na política brasileira, que é a maior organização criminosa que existe, lesando os cofres públicos, esse bando de vagabundo que está no STF, vestindo uma toga preta para burlar o direito do cidadão? Não aceite isto. Esses vagabundos do STF têm que fechar o STF, tem que fechar o Congresso Nacional e temos que ocupar Brasília e entregar a chave do país na mão de um general saco roxo que venha governar esse país. Não aceite ser massa de manobra, não aceite ser derrotado, não aceite eleição. Eleição nesse país é um massacre da nação brasileira. Você aceitar a eleição é você pactuar com a continuidade dos bandidos políticos no poder. Você vai aceitar isso? Você vai aceitar a continuar desempregado? Você vai aceitar a continuar sem saúde pública, sem segurança, sem lazer, sem habitação, sem transporte? Não! Seja forte. Lute, acredite dentro de você, tem um Deus que é forte, que faz você lutar. Então eu digo, meu querido patriota, não desanime, ajude os caminhoneiros, contribua com os caminhoneiros, na sua cidade, leve alimentos, leve água, leve refrigerante, o que quiser, café, mas vamos apoiar os nossos combatentes. Que bonito, olha, eu me sinto lisonjeado, eu me sinto feliz da vida em saber que tem patriotas desse país. Estes, sim, são os verdadeiros patriotas. São trabalhadores honestos, são homens do bem, que levantam de madrugada, que arriscam suas vidas nas estradas, cheia de buraco, cheia de bandido, tomando tiro, sendo enganado, sendo maltratado os caminhoneiros do Brasil. E quando estes que contribuem com o crescimento da nação, com o crescimento do país, quando vão se aposentar, não conseguem. Sabe por quê? Porque nós temos um governo omisso, nós temos um governo que pactua com o crime organizado, que pactua em causa própria entre si. Esse bando de vagabundo, pilantra, safado, sem vergonha, merecedor de pena de morte por fuzilamento. Todo traidor da nação tem que ser penalizado com a pena de morte por fuzilamento. É o que diz o Código Penal Militar, no artigo 55 e 55 em diante, é pena de morte por fuzilamento. Então digo, vamos unir a nossa fé, vamos unir as nossas forças. Parabéns aos caminhoneiros, parabéns a você, patrão, que tem uma transportadora, parabéns a você, empregador e trabalhador. Parabéns pela sua garra, parabéns pela sua luta,
porque eu dou total apoio, 100% apoio. Digo que os senhores são os verdadeiros fibra de herói, que estão abrindo a mente do mundo inteiro. Eles estão desesperados. Em Brasília está o desespero total. Tem deputado, tem senador vindo embora mais cedo hoje, porque vai acabar o combustível, não tem para onde ir, não tem avião, vai parar os aeroportos, vai faltar combustível em tudo quanto é lugar, vai faltar alimento e em si vai faltar tudo, tudo vai faltar. Graças a Deus que os caminhoneiros estão lutando pelo Brasil. Graças a Deus, porque aqueles que têm o poder, aqueles que têm a faculdade, que têm a obrigação de fazer uma intervenção no país, de tirar esses bandidos do poder e não fazem, me perdoe, estão sem moral, e quem está tendo moral nesse momento, que são os nossos heróis, são os caminhoneiros brasileiros. Os caminhoneiros têm que lutar com o apoio da população, têm que continuar com esta parada, têm que não aceitar acordo de governo, porque tem sindicatos, organizações políticas, nesse exato momento aí em Brasília, se reunindo para lubrificar os caminhoneiros, para eles voltarem a trabalhar. A gasolina, o combustível do Brasil, de julho de 2017 até a presente data, que é hoje, 23 de maio de 2018, aumentou mais do que 55%. Aonde nós vamos parar, meus amados patriotas? Aonde? Tem que parar tudo mesmo. Os senhores caminhoneiros estão de parabéns. Não desistam. É os senhores que vão entrar para a história do Brasil. Quem iniciou a intervenção civil no Brasil são os caminhoneiros. Os caminhoneiros iniciaram esta intervenção civil no Brasil, que posterior será uma intervenção militar que vai apoiar todos os caminhoneiros e a toda a sociedade brasileira. Então, meu querido caminhoneiro, parabéns, você que tem um parente caminhoneiro, que eu também tenho parente caminhoneiro, nas rodovias, vamos apoiar os caminhoneiros. Não desista de lutar. Não aceite ser massa de manobra. Não aceite ser enganado, porque eles estão articulando eleições de 2018 para implantar a ditadura comunista, o que está acontecendo na Venezuela. E o Brasil não vai ter ditadura comunista, porque nós vamos lutar, nós vamos morrer, nós vamos dar a vida pela nação. Mas comunismo aqui não. Você que é bandido, você que apoia comunista, você tem que ir para o paredão e ser penalizado com pena de morte. Pena de morte por ser um traidor da nação. Você que é um político safado, pilantra, sem vergonha, você que é um operador do direito, que está lá em cima vestindo uma toga preta e você pactua com crime, você também tem que ser fuzilado. A pena de morte para todos vocês é ser fuzilado. No Brasil, não adianta ter perdão de vagabundo, pilantra, que rouba a merenda escolar, que rouba a merenda da criancinha que está na escola, que rouba o dinheiro público da saúde do idoso, do cidadão brasileiro, que rouba a segurança pública do povo, que rouba o transporte público do povo, que rouba a habitação do povo. Você vai aceitar isso no poder? Não! Deixe de ser massa de manobra e lute junto com os caminhoneiros. Sargento Roseno, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Juntos somos mais fortes. Tem muita gente entrando aqui, muita gente, muito obrigado pelo apoio. Quero deixar claro, sou contra a eleição, não voto em ninguém, porque o Brasil não tem homem capacitado para governar.
politicamente falando, o Brasil não existe nenhum homem capacitado para governar politicamente falando. Nós temos que colocar um general para governar esse país. Nós temos que colocar os militares para governar esse país. Quero deixar claro que eu não estou falando em nome do Exército Brasileiro. Eu estou falando na minha própria consciência, da minha própria manifestação de vontade de falar. Eu não tenho procuração para falar em nome do Exército, eu não tenho procuração para falar de nenhum general. Pelo contrário, eu quero agradecer ao general Vilas Boas, a todos os generais que estão conduzindo uma intervenção de forma silenciosa. Eu sempre vou dizer que o efeito surpresa e o silêncio é algo perigosíssimo. Então, você que acha que nada vai acontecer, você não pede por esperar, porque você vem defender bandido, você vem dizer que bandido criminoso, que roubou a nação, que enganou o povo, tem direito a se candidatar. Esqueçam, não terá eleição, porque quando existe uma intervenção em um dos estados da federação, não deverá existir eleição. Quem pactua com a eleição é ser massa de manobra e pactuar com todos os bandidos que aí estão. Por que eu sou contra a eleição? Vou te falar. Só um minuto. Queridos patriotas, se tiver eleição no Brasil, as urnas brasileiras, que são fraudáveis, já estão programadas para reeleger esse bando de bandidos que aí estão. E esses coitados desses candidatos que vão sair pela primeira vez, que vão tentar um cargo político que nunca tiveram, vão ser, sabe o quê? Aviãozinho. Buscar voto para que, de cada 100 votos que um candidato ganha, preste bem atenção, de cada 100 votos que um candidato ganha, 99 votos são desviados para aqueles bandidos que estão programados dentro da urna. Então, você que é candidato, se está iludido, você está sendo enganado, e vai ser enganado e não vai ser eleito. Principalmente, veja bem, eu não tenho nada contra militar. Pelo contrário, eu apoio militares e cidadãos do bem que andam de forma honesta e que sejam de caráter. Porque se for bandido, eu condeno o militar bandido. Se for militar safado pilantra, eu condeno o militar safado pilantra. Eu não aceito desonestidade para com o povo, nem para com ninguém. Nós temos que andar correto, porque tudo que o homem planta, ele colhe. É a lei da semeadura. Então, deixo bem claro, você que está sendo aí, você que se acha que vai ser eleito, esqueçam, porque as urnas brasileiras já estão programadas para reeleger os deputados estaduais, os governadores, os senadores e deputados federais. Pode ter certeza, no mínimo 15% desses candidatos, se puder, que vai entrar, caso seja eleito, se tiver eleição, são aqueles candidatos que têm muito dinheiro. Eu te falo que eu já conheci candidatos que gastaram 20 milhões em uma campanha para deputado federal e perdeu as eleições. Aí eu te pergunto, por que um deputado federal que ganha 35 mil por mês vai gastar 20 milhões numa campanha política? Qual é o interesse disso? É entrar na política com o rabo preso, devendo para empresário em troca de favores. E isso eu não faço. É por isso que hoje eu sou vacinado contra a política. Eu sempre disse, eu já participei de movimento político, eu já fui candidato, nunca fui eleito, graças a Deus, eu não carrego essa marcha, esse timbre da bandidagem política na minha mente, nem na minha testa. Não tenho vontade de ser político, não tenho, porque
Um país que não leva a seriedade do voto do povo, então não tem que ter eleição. Tem que ter uma intervenção para fechar o Congresso Nacional, começar uma nova república, fazer uma nova Constituição, junto com o povo, com a participação do povo. Porque deputado pilantra, safado, senadores, governadores e presidente da República e ministros do STF e do TSE que pactua com crime, tem que ser penalizado com a pena de morte. Pena de morte para esses bandidos. Porque eu te falo, o pior não é aquele que furta um celular. O pior bandido é aquele que furta, que rouba o dinheiro da merenda escolar de uma criancinha, que rouba o dinheiro do remédio daquela pessoa que tem câncer e não tem como comprar o remédio e está faltando no hospital ou no posto de saúde porque o bandido político roubou o dinheiro. E aí me vem falar mal dos caminhoneiros, que são os homens trabalhadores que transportam, que levam o crescimento do país, que levam o desenvolvimento, transportando alimentos, transportando o combustível. Amados, nós temos que dar 100% apoio aos caminhoneiros. Nós não podemos aceitarmos que bandidos políticos estão organizados em Brasília. Aí em Brasília eu tenho informação. Eles estão organizados às portas fechadas, tramando algo contra os caminhoneiros, para penalizá-lo com multa, para tomar o caminhão deles, mas eu lhe digo, o seu caminhão é um direito seu, é uma ferramenta de trabalho, é uma propriedade sua. Então não tenha medo que ninguém vai tomar. Continue na fé, na luta pelos seus direitos, porque os senhores caminhoneiros, os senhores são fibra de herói que está dando um basta em toda essa bandidagem do poder. Eles estão desesperados em Brasília. Eles estão loucos, desesperados em Brasília, porque não sabem o que fazer. Eu sempre falei e vou continuar a dizer, os caminhoneiros são os únicos desse país que pode parar o Brasil. Os caminhoneiros são os únicos que podem parar o Brasil. Não existe outra organização que não seja os caminhoneiros. Porque o povo não quer sair às ruas. Aquele que está trabalhando, que tem sua casa própria, tem o seu veículo, está vivendo uma vida de conforto, ele não está preocupado quem está dormindo no relento, quem está dormindo na praça, que não tem o que comer, porque é muito fácil você dizer que ama o teu próximo de longe, mas quando você tem que tirar algo do teu bolso para ajudar o necessitado, você vira as costas, achando que você nunca vai passar por uma situação difícil. Amigos, amados, a vida do ser humano é como se fosse uma roda gigante. Uma roda gigante. Você começa cá embaixo, você vai subindo, chega no topo e você pode descer. Então lembre-se que você, quando morrer, não vai levar nada dentro do caixão. Por que você não deixa o seu orgulho de lado? Por que você não deixa a sua soberba de lado e você se une aos humildes, aos sofridos, aos pobres necessitados? Não. Quando o ser humano está na zona de conforto, ele não pensa em ninguém, ele não pensa nem no próprio Deus que existe e permite o ar que ele respira para ele continuar a viver. Não, o egoísmo, o orgulho do ser humano é o câncer que mata o próprio ser humano. Amados, vamos unir a todos nós. Vamos unir as nossas forças. O Brasil jamais terá uma ditadura comunista, porque o povo brasileiro não vai aceitar. Vamos marchar direto a Brasília. Vamos ocupar a Brasília. Eu já pensei, Sargento Roseno, pode gravar, que eu não tenho medo de falar. Eu já pensei
em ações drásticas com relação a Brasília. Só que quando eu paro para pensar que tem pessoas inocentes em Brasília, eu não posso fazer isso. Não é bom? Olha que maravilha. Eu fui treinado, quando me tornei sargento jovenzinho, que fiquei por mais de 12 anos no Exército, eu fui muito bem preparado e estou preparado. Eu aprendi técnicas de guerrilha, eu aprendi guerra química biológica nuclear, matar milhões de pessoas em massa com produto químico. Mas o meu Brasil eu defendo, a minha nação eu defendo. O que o Exército Brasileiro me proporcionou, o que o Exército Brasileiro me ensinou, eu jamais vou usar contra o povo. Eu usarei contra o meu inimigo. Qualquer um que se levantar contra a minha nação, eu vou usar as armas que eu tenho do meu conhecimento. Mas usar contra o meu povo, jamais eu faço isso. Porque senão, eu serei um traidor da nação. Eu fui treinado para matar, eu fui treinado para morrer, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de cadeia, apesar de conhecer a lei afinco, conheço muito bem a lei, não tenho medo da lei, porque eu cumpro a lei. A lei é para aqueles que não cumprem o que é correto. Agora digo, eu agradeço ao Brasil, ao Exército Brasileiro, por ter me formado, eu tenho uma cabeça feita. Eu sou consciente do que eu falo, do que eu faço. Eu jamais vou enganar os senhores de vir aqui mentir, trazer uma falsa informação. O Brasil estava indo de mal a pior. Se não fosse o movimento intervencionista, o Brasil já era um país comunista. Graças a esses veteranos do movimento intervencionista, que hoje, o que eles plantaram lá atrás está nascendo hoje um bom fruto. A semente que eles plantaram lá atrás, no início do movimento intervencionista, hoje tem uma boa árvore que nós vamos colher bons frutos lá na frente. É por isso que eu digo, o movimento intervencionista, o movimento nacionalista, não tem acepção de pessoas. Seja você da esquerda, seja você que quer sair desse lado mal e quer vir para o lado de cá lutar pelo Brasil, junte-se a nós. Nós temos que unir as nossas forças. Nós temos que unir o povo brasileiro num só objetivo: lutar pela libertação da nação com uma intervenção civil e militar. Eu não vou usar todos os meus conhecimentos contra mim mesmo, porque eu serei um traidor da nação. Eu vou ser bem claro com os senhores. Eu já meditei várias noites sem dormir, pensando em ações drásticas em Brasília. Mas como Deus é maravilhoso na minha vida, Ele não permite que eu faça isto. Sabe por quê? Porque em Brasília tem sangue inocente. Em Brasília tem sangue inocente. Mas esses bandidos políticos, esse bando de ministros que veste uma toga preta, que são bandidos envolvidos no mundo criminoso da política, nós temos que tirar pela força do povo. Porque o artigo 1º da Constituição, parágrafo único, diz que todo o poder emana do povo. É o povo que manda na nação. O povo que manda. Os políticos dependem do povo. Então, meu amado patriota, não desista de lutar. Acredite no Brasil. Acredite na sua força interior. Acredite no poder que Deus colocou dentro de você. Eu estou 3 noites sem dormir, trabalhando, defendendo os direitos de pessoas simples, pobres, que não têm condições de pagar um advogado. E nem, portanto, eu vou negar pensando em dinheiro, porque eu amo o meu Brasil, eu amo a minha advocacia, eu amo o que eu faço e eu amo lutar pelo direito. Eu sempre vou dizer, obstaculizar os direitos do cidadão é o mesmo que colocar uma forca em seu pescoço. Olha o que está acontecendo. Por isso clamo, vamos unir as nossas forças. Não desanime. Quando você vê um babaca, quando você vê um otário, quando você vê uma marionete, massa de manobra, criticar nós aqui na internet,
criticar o nosso movimento, como o Gamberini chamou os intervencionistas de otário, de burro, de cabeçudo, que eu sou contra. Você está entendendo? Eu me levantei contra ele. Então nós não podemos aceitar, porque esse país está de pé, é graças ao movimento intervencionista. Você, às vezes, se sente desanimada. Você fala, eu estou cansada de lutar e não acontece uma intervenção. Eu estou cansada de investir e não acontece uma intervenção. Se eu for falar para os senhores do que eu já investi no movimento intervencionista em 1 ano, eu ficaria sem trabalhar. Mas isso não é o caso, porque lutar pela minha nação, lutar pelo país do meu coração, lutar pelo meu povo, dar o sangue, a vida pelo meu povo, é muito mais valoroso. É como se você amasse a Deus sobre todas as coisas e abaixo de Deus está todos nós. Então eu lhe clamo, vamos unir as nossas forças. Aqui não existe grupo A, grupo B, grupo C. Se não tiver a união do povo, não tem libertação da nação. Se não tiver a união de todos os intervencionistas, deixar o ego de lado, deixar o seu íntimo de lado, deixar a soberba, o orgulho, o seu eu, nada vai acontecer nesse país. O momento é agora. A hora da chibata chegou agora. A hora da chibatada chegou agora. Sabe como? A gente, nós todos unindo. Todo o povo brasileiro se unindo, apoiando os caminhoneiros para que eles não desistam de lutar, para que eles venham fechar todas as rodovias, parar todo o trânsito, infelizmente, abrir, deixar um corredor para ambulâncias passarem, para carros de passeio passar e parar o crescimento, o desenvolvimento, para que esses bandidos políticos venham acordar, que os militares venham assumir esse país e arrancar toda essa bandidagem que está no poder. Você pode até me criticar, você pode falar o que você quiser de mim, eu não estou nem aí para você, eu não estou nem aí para você. Você que é um derrotado, que vem falar algo contra mim aqui e contra o movimento intervencionista, eu estou pouco preocupado com você, porque você, para mim, é o quê? É uma alma penada que não faz efeito nenhum. Você que vem com palavra de derrota, palavra negativa, me desculpe, procura outro caminho, que você não vai chegar a lugar nenhum, porque uma pessoa que só fala coisa negativa, que só pensa negativo, ela está colocando uma muralha no meio da vida dela. Ela não foi nem para o campo de guerra, ela já está colocando uma muralha no meio do caminho dela. Então eu não caminho com derrotado, eu caminho com homens do saco roxo. Lógico que eu não vou olhar o saco de ninguém. Me perdoe, me desculpe, tá? Eu estou falando um linguajar popular para você entender. O Brasil precisa, o Brasil é o melhor país do mundo. Se você souber os roubos que estão tendo no nosso minério, do nosso ouro paládio, nossa, é incrível, do nosso nióbio. Aí me vem um bando de vagabundo político dizer que tem a solução para o Brasil. Eu digo, deixo bem claro, nesse país, se tiver eleição, aquele que ganhar, todos eles agem em conluio com a nova ordem mundial. Todos eles têm pacto com George Soros. Todos eles têm pacto. Eles vão demonstrar que estão brigando entre si, de partidos diferentes, mas é farinha do mesmo saco. Se você vota no fulano A, é a mesma coisa que votar no fulano B. É a mesma coisa que votar no C, ou votar no D. Então, lhe digo, o Brasil não existe nenhum homem capacitado para governar. Esse bando de políticos da época do regime militar, que aí estão, políticos safados, pilantra, que nunca fizeram nada pelo Brasil, esses políticos que hoje estão aí, nada fizeram e não vão fazer. É tudo balela. Eles querem se reeleger para continuar no poder, para implantar uma ditadura comunista.
Mas a ditadura comunista, aqui não. Eu tenho certeza, eu tenho informações internacionais que não será implantada uma ditadura comunista. Mas disto, o povo precisa tirar a bunda da cadeira, desculpa a palavra, o linguajar popular, tirar a bunda do sofá e lutar junto com os caminhoneiros, lutar junto no movimento intervencionista. Você não pode aceitar uma eleição com urnas fraudáveis. Você está sendo enganado durante 32 anos. Nós fomos enganados durante 32 anos, quando o bandido do Fernando Henrique Cardoso, junto com Lula, junto com a cúpula do PT, eles fundaram o Foro de São Paulo. Se você souber o que é o Foro de São Paulo, você sai correndo no dia seguinte para a rua. É porque você não tem conhecimento. Você tem que pesquisar sobre o Foro de São Paulo. É a maior organização criminosa da política brasileira, envolvida com política criminosa do exterior, daqueles que querem implantar uma ditadura comunista. Então eu lhe falo, meu amigo, meu amado patriota, por que que você vai aceitar a eleição? Eleição é a continuidade da corrupção. Eleição é a continuidade da mentira, da safadeza, da palhaçada, da falcatrua, da corrupção que esses bandidos políticos que aparecem a cada 4 anos, que vem no seu bairro, que vem na sua empresa, na sua faculdade, falar bonito para tomar o teu voto. Não, eleição não, intervenção sim. Você pode me chamar de louco, você pode me chamar do que você quiser, porque graças a Deus eu estudo, eu leio muito e pesquiso e bato com qualquer um de frente. Eu bato com qualquer pilantra da política. Eu bato de frente com qualquer pilantra da política e do STF. Eu bato de frente sem medo. E bato de frente com qualquer um que quiser. Não tenho medo. Não mando recado. Jornalista safado, pilantra, que utiliza dos meios de comunicação para falar contra o povo, tem que ser, sabe o quê? Penalizado junto com esses políticos vagabundos. As comunicações do Brasil pertencem ao governo federal. Ninguém é dono de Record, ninguém é dono da Globo, ninguém é dono do SBT, ninguém é dono da Band, ninguém é dono de rádio nenhum. Todos os meios de comunicações pertencem ao governo federal e esses que se utilizam em causa própria, na bandidagem, na falcatrua, eles têm uma concessão. Então nós temos que ter um presidente sacudo que não tenha medo, que meta chibata em todo mundo e não dê boi, que chegue junto e arranque essa bandidagem do poder. O governo tem que ser do povo para o povo e do povo pelo povo. Não é um governo de uma minoria de bandidos safados que estão no poder e querem continuar no poder. Aí me vem um bando de gente sem vergonha, pilantra, dizer que esse criminoso, o maior mentiroso da humanidade, Luiz Inácio da Silva, tem que se candidatar, ele tem que mofar na cadeia, ele tem que pagar na cadeia. Lula e todos os políticos têm que ser presos, todos que estão errados têm que pagar na igualdade como o artigo 5º da Constituição. Errou, vai pagar. E se deve, paga é na hora, não é depois não. No Exército é assim, quando você deve, você paga na hora, não fica para o dia seguinte não. O que é pagar na hora? Está errado? Bandido? Roubou a merenda escolar? Roubou o dinheiro da saúde pública, do transporte, da segurança, da habitação? Fuzila. Pena de fuzilamento. Eu sou a favor do fuzilamento. Se eu errar, e se for um crime que está dentro da lei do fuzilamento, pode fuzilar que eu não tenho medo. Porque quem erra, erra consciente. Quem rouba, rouba consciente. Então não me venha dizer que foi injustiçado, que está sendo que a Polícia Federal armou, que a Polícia Federal fez isso e acolá. Mentira! Você, quando participou do crime, você era consciente, porque todos que vão fazer algo de errado, a nossa consciência acusa primeiro que você está errado. Então você já faz, você já pratica o erro, você já pratica o crime consciente.
vontade livre e consciente de se praticar o delito. É o que está escrito na lei. Aí você vem me dizer que não sabia que a polícia está armando, que fulano A, fulano B está sendo injustiçado? Filho, cadeia é pouco. Cadeia para quem rouba o povo, para quem sacaneia o sangue humano, é pouco. Tem que ser fuzilado. Eu sou a favor da pena de fuzilamento, pena de morte. Eu sou a favor, principalmente para esses políticos bandidos e traidores da nação. Todos aqueles que traem a nação têm que ser fuzilados. É por isso que os conhecimentos que eu aprendi no meu querido Exército Brasileiro, que eu defendo todos os generais, todos os membros das Forças Armadas e Polícias Militares. Defendo sim, se andar correto. Se andar errado, vai para o paredão também. Não tem desculpite, né? Sabe o que é desculpite? Inventaram bursite, inventaram sinusite, inventaram tendinite, agora inventaram a desculpite e a mentirite, né? Desculpite e mentirite. Ele inventa uma desculpa e uma mentira para permanecer no poder, enganando o povo. E você não aceite. Digo, a intervenção está caminhando, vai acontecer, o Brasil precisa dos caminhoneiros, o povo precisa se unir aos caminhoneiros. Querido caminhoneiro, não desista de lutar, não aceite ser massa de manobra e não aceite proposta de sindicato, porque os sindicatos foram extintos, não existe mais. Sindicatos não representa caminhoneiro, sindicatos não representa direitos do trabalhador, representa organizações criminosas em causa própria daqueles que administram o sindicato. Essa é a pura real. Então digo, Brasil acima de tudo, lutar sempre sem nunca pensar em desistir. Juntos somos mais fortes. Sargento Roseno, compartilhe esse vídeo, não tenha medo. Lute pelo Brasil. O Brasil precisa de você. O Brasil precisa do seu apoio. Não desanime. Vamos apoiar os caminhoneiros. Eu não vou aqui ficar falando de política, porque eu sou contra a eleição, vou morrer sendo contra a eleição. Só serei a favor de eleição. Vou lhe dizer. Só serei a favor de uma eleição se for urna, se for voto pela cédula de papel. Aí sim, porque eu tenho certeza que não terá corrupção e ainda fiscalizado pela Polícia Federal e as Forças Armadas. Mas eleição com urnas fraudáveis é coisa de bandido. E digo, o Brasil não está preparado para uma eleição. O Brasil tem que ter a intervenção civil e militar. É isso que o Brasil precisa. Tem uns aqui me perguntando sobre os atos do juiz Sérgio Moro. O que eu quero dizer é o seguinte, o juiz Sérgio Moro ele está de parabéns. Agora, você que é bandido, que fica ameaçando o juiz Sérgio Moro, ameaçando os juízes, você é um tremendo de um safado pilantra, você nunca foi bandido. Porque criminoso de verdade, ele não ameaça não, ele vai lá e faz. Você é vou dizer, um zero à esquerda, que fica ameaçando o juiz. Queridos, o juiz Sérgio Moro, o excelentíssimo senhor doutor juiz federal Sérgio Moro, Sérgio Fernando Moro, ele só aplica a lei. Não é o Sérgio Moro que vai fazer investigação, não é o Sérgio Moro que vai atrás de documentação, não é o Sérgio Moro que faz grampo. Sérgio Moro, ou qualquer tipo de juiz federal ou estadual, ele só aplica o que está na lei. Aí você vem se revoltar contra o juiz Sérgio Moro, como eu vejo um bando de vagabundo aqui dizendo que quer que a família dele morra. Desculpa, o que você deseja para o teu próximo pode cair contra si mesmo. Juiz Sérgio Moro, ele está de parabéns, ele é um herói do Brasil, porque ele não se curvou diante dos bandidos políticos. Ele sim e os demais juízes que estão nessa luta. Mas eu vou te dizer uma coisa, vou te deixar uma coisa bem clara. Sabe qual é o melhor trabalho que está sendo feito no Brasil? É o da Polícia Federal, é o da Polícia Estadual.
Quem monta todo o inquérito, quem abre o inquérito, quem faz as investigações, quem busca as provas testemunhais, documentais, é a polícia. A polícia monta um inquérito. Quando vai para o Ministério Público para oferecer a denúncia, ele vai verificar se há indícios de autoria e materialidade do crime. E ele vai oferecer a denúncia. Aí você vem se levantar contra o juiz Sérgio Moro ou qualquer outro tipo de juiz. Me desculpe, você não sabe de nada. Você não sabe o que falar. Você quer arrumar um culpado pela sua toperagem, pela sua cagada, desculpa a palavra, que você fez de participar do crime, aí vem acusar o juiz. O juiz só aplica a pena. O juiz não investiga. Quem investiga é a polícia e o Ministério Público. Não é o juiz. Então, digo, a Polícia Federal Brasileira está fazendo um excelente trabalho. E o Ministério Público Federal e Estadual. Não adianta você vir se levantar contra, porque é a realidade dos fatos. Aí você vem acusar o juiz, xingar o juiz, um homem que representa bem o Brasil lá fora. Você vem dizer que o juiz está pactuando, que o juiz está sendo do lado de um e contra o outro. Mentira, você não sabe o que falar, você não tem desculpite para trazer aqui contra os fatos, não há argumentos. Essa é a pura realidade. Quem está trabalhando muito bem é a Polícia Federal, com a Interpol, que eu falo para você que eu trabalhei no meio e eu sei como funciona. Quem está trabalhando muito bem é a Polícia Federal, junto com a Interpol e as polícias internacionais, FBI e outras mais, e as polícias estaduais e polícia militar dos estados, que trabalham bem. Por mais que você fale mal da polícia, você, na hora do roubo, você grita pela polícia. Se você perde um documento, você vai atrás da polícia. Por que criticar os policiais? Não, nós temos que lutar por um país melhor. Nós não podemos aceitar unificação de polícias. Eu sou contra a unificação das polícias. Eu sou contra, no dia que eles tentarem extinguir as Forças Armadas, o Exército toma tudo no grito e já era. Pode dizer que é golpe militar, pode dizer o que for. A gente não tem que estar nem aí para a ONU. ONU não resolve nada aqui dentro. ONU não manda aqui dentro. Quem manda na nossa casa somos nós brasileiros. Não é o estrangeiro que tem que mandar. Então, voltando ao assunto. A Polícia Federal está trabalhando muito bem. Aí você fala, da onde vêm as ordens para a Polícia Federal trabalhar? Existem ordens ocultas, que você não sabe de onde vem. Eu sei de onde vem. Mas eu não posso divulgar, porque senão eu seria um traidor com quebra de sigilo profissional. Isso eu jamais faria. Eu conheço. Então digo, quem está trabalhando muito bem é a Polícia Federal Brasileira. Parabéns aos policiais federais, parabéns aos promotores, magistrados estaduais, promotores estaduais, federais e juízes federais. Parabéns. Você que se preserva, você que tem caráter, você jamais será taxado como um bandido de toga preta. Porque bandido de toga preta que está em Brasília para enganar o povo, está cheio, indicado por político. É um absurdo você ter a maior corte da justiça brasileira, os seus membros serem indicados por políticos. Não é um absurdo? Tem que ser concursado por mérito, capacidade. Pega um Zé Mané, que nunca passou, um Zezinho que nunca passou num concurso público para juiz, coloca lá para ser juiz, colocando a insegurança jurídica no país. O Brasil hoje vive a maior insegurança jurídica no Brasil atualmente, é hoje. Nós estamos vivendo, nesses últimos 32 anos. O Brasil vive a maior insegurança jurídica. O Brasil está vivendo. Os três poderes executivo, composto pelo presidente da República, Michel Temer, está falido, acusado de crimes. O legislativo, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, piorou, não tem moral. É um bando de vagabundo unidos em causa própria. E o STF
é outra bandidagem. É um bando de juízes não, é um bando de indicados políticos vestindo uma toga preta, brincando de juiz, tirando o direito do povo, do cidadão. Como é que você vai acreditar no STF falido desse jeito? Por isso que eu digo, acabou, encerrou. A República Brasileira acabou. Sargento Roseno, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Quero te desejar aí, mandar um grande abraço a todos os senhores. Obrigado pela sua atenção. Não estou aqui para querer se promover, como muitos vão falar. Não estou aqui, porque eu não sou candidato a nada, não sou político e nem pretendo ser. Não pretendo ser político. Eu luto junto com o povo. Eu vou lutar junto com o povo brasileiro para salvar o Brasil e junto com o Exército Brasileiro. Eu respeito os meus generais, respeito os brigadeiros, os almirantes, respeito os comandantes com todo o carinho, com todo o amor que eu tenho por eles e que eu tenho por essa farda aqui, que não é uma farda original do Exército, mas na atividade. Mas eu uso porque é minha e foi conquistada por esforço próprio. Foi trabalhado. Eu tenho a honra de dizer que eu sou um sargento do Exército da Reserva. Não tenho vergonha, porque eu amo o meu país. Eu amo o meu Brasil e eu amo o meu povo. Nós temos que unir as nossas forças. Todos nós brasileiros vamos participar dos movimentos intervencionistas. Vamos lutar, vamos unir as nossas forças com os caminhoneiros e vamos livrar o Brasil dessa bandidagem do poder. Sargento Roseno, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Muito obrigado pela sua atenção e que a graça de Deus esteja no coração. E não desanime, por maior que seja a sua dificuldade, não desanime, não baixe a cabeça. Acredite em Deus e acredite em você, que tudo você pode naquele que te fortalece. Existe uma passagem bíblica: tudo posso naquele que me fortalece, pela graça de Deus no seu coração. Juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela sua atenção, que o vídeo aqui foi demorado, mas é gratificante trazer informações fortes, que em Brasília as Forças Armadas já estão intimando, notificando os políticos e o presidente da República para tomar uma providência com a parada do crescimento por meio dos caminhoneiros. Parabéns aos nossos queridos caminhoneiros e que o Senhor Deus venha abençoar a todos os senhores e a sua família abundantemente, eternamente. Sargento Roseno, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Juntos somos mais fortes. Pode compartilhar. Muito obrigado pela sua atenção.